Claire. Claire, me ajuda, por favor. A voz entrecortada mal permitia entender o que era dito, enquanto ela lutava para conter os soluços. Não ousava sequer olhar para o corpo do homem que jazia imóvel no chão. Ao redor de sua cabeça, um líquido escuro se espalhava, contrastando com o piso de cerâmica creme. O cheiro era forte, metálico, como ferrugem podre. Seus olhos escuros haviam revirado, deixando apenas o branco nublado. O nariz, sem nenhum sinal de respiração, confirmava o que já era óbvio: ele estava morto. Tenho morto. Claire, eu matei alguém. A jovem, vestindo um uniforme escolar, tentava controlar a voz enquanto contava a situação em que se encontrava. Seu corpo tremia incontrolavelmente e os soluços ameaçavam explodir a qualquer momento. Mal conseguia respirar quando a irmã mais velha disse que viria imediatamente. O celular escorregou de suas mãos, caindo no chão. Seu cérebro repetia em negação, uma e outra vez, que aquilo não podia ser real. Ela implorava em silêncio que os membros daquele corpo imóvel se movessem, que ele se levantasse como se nada tivesse acontecido. Mas os mortos não voltam à vida. O professor Metazit estava morto. A parte de trás de sua cabeça havia batido violentamente na quina da mesa quando ela o empurrou, fazendo-o cair de costas. Naquele momento, a garota jamais imaginaria que aquilo seria fatal. Só quando o sangue vermelho escuro começou a se espalhar em um poço ao redor de sua cabeça é que tudo ficou claro. Dois botões do seu uniforme escolar estavam arrancados, as linhas da costura quase totalmente rompidas, evidência gritante do que acontecera minutos antes. O professor, um homem de 40 anos ainda com aparência jovem, era alvo de desejo de muitas alunas, e até de alguns garotos, que no fundo, ou abertamente, desejavam ser mulheres. Ela mesma havia sido uma delas. Se pudesse voltar no tempo, Nat ficaria o mais longe possível dele. Talvez assim, o final fosse diferente. O professor Metacity a tratava como sua aluna favorita, mas ao mesmo tempo mantinha um relacionamento secreto e proibido. Os olhares trocados durante as aulas de física, as mensagens no celular com palavras que ultrapassavam os limites entre professor e aluna, Nat admitia que estava encantada por sua aparência, por seu ar de cavalheiro e pelas palavras sedutoras que ele sussurrava para ela. Tudo começou a sair do controle quando ele marcou uma aula especial apenas com ela. Várias vezes, ela se permitiu ficar a sós com um homem quase 20 anos mais velho. Ele, cada vez mais ousado, quase conseguiu levá-la a um ponto sem volta, se ela não tivesse recuado no último instante. Mas as coisas não pararam por aí. O professor, que antes era gentil com todos, começou a agir de forma estranha quando percebeu que Nat não cederia aos seus avanços como antes. Ele se tornou frio e hostil com ela durante as aulas, deixando os colegas confusos. O que estava acontecendo com a melhor aluna da turma? Até que um dia, ele errou propositalmente a correção de uma prova e a chamou para revisar a nota em sua sala depois da aula. Foi ali que Nettie quase foi violentada pelas mãos do homem que um dia ela tanto admirou. Ela gritou, conseguiu escapar, mas seu corpo tremia incontrolavelmente. Mesmo assim, não teve coragem de contar a ninguém, nem às amigas, nem aos outros professores, muito menos à sua irmã ou à sua mãe. Naquela noite, ela voltou para casa em silêncio e trancou-se no quarto, sozinha. Desde aquele dia, Nate passou a faltar às aulas de física, mesmo que a disciplina tivesse um peso enorme em sua nota e houvesse avaliações importantes. O professor Metazit chegou a mandar colegas avisarem que, se ela faltasse mais uma vez, poderia ser reprovada. Mas para ela, era melhor um R no boletim do que encará-lo de novo. Só de quase cruzar com ele nos corredores da escola, ela desviava o caminho, desesperada para evitá-lo. Mas como fugir de alguém que trabalhava no mesmo lugar? E como se não bastasse, aquele homem repugnante, disfarçado de professor exemplar, começou a interrogar outros alunos sobre ela. Em uma sala, Nat estava usando um computador da escola para terminar seu trabalho de pesquisa independente após a última aula. Foi então que uma figura alta surgiu silenciosamente por trás dela. Antes que pudesse reagir, braços fortes a envolveram, apertando-a com força. Ela tentou se debater, mas não tinha como lutar contra a força bruta daquele homem. Nojo e repulsa invadiram seu corpo. Ela quase vomitou ao sentir seu toque asqueroso. Na luta desesperada, Nat conseguiu, com o último impulso, empurrá-lo. Ele caiu. A parte de trás de sua cabeça atingiu a quina da mesa com um baque surdo. E então, silêncio. O corpo dele ficou imóvel. Sangue escuro se espalhou pelo chão.
Ele estava morto. Em pânico, tremendo incontrolavelmente, Nat mal conseguia segurar o telefone enquanto discava para a irmã. Sentada no chão, abraçando os joelhos, ela esperava, sozinha com o cadáver do professor de física. Foi então que, pelo canto do olho, ela viu algo. Um brilho. Algo refletia a luz no canto da sala. Era um celular posicionado estrategicamente, sua tela ainda gravando um vídeo de tudo o que acabara de acontecer. O professor Metasit havia planejado filmar para chantageá-la depois, mas, ironicamente, acabou registrando a própria morte. Quando Nat revirou as imagens, descobriu vídeos de outras alunas, todas em situações íntimas, forçadas ou manipuladas por ele. Suas mãos tremiam tanto que o aparelho escapou de seus dedos e caiu no chão, rachando a tela. Ela desligou a gravação às pressas e escondeu o celular na mochila. Ninguém podia ver aquilo, nem mesmo Claire. Após a confissão de uma jovem estudante, a verdade veio à tona. A verdadeira assassina do professor de física não era Claire 19 facadas, condenada a 13 anos de prisão no ano anterior, mas sim a própria irmã mais nova de Claire, que apresentou como prova o celular da vítima. O aparelho continha vídeos decisivos, incluindo o momento em que o professor tentou abusar de uma aluna, a luta que se seguiu e, por fim, o empurrão que o fez cair, batendo a nuca na quina da mesa. O impacto foi fatal. Exames forenses confirmaram fratura no crânio, danos cerebrais e lesão na medula espinhal, causando parada respiratória e morte instantânea. Quando Claire confessou ser a única responsável pelo crime, a polícia encontrou várias inconsistências em seu depoimento. Não fazia sentido ela ter roubado um computador da escola, um local movimentado, difícil de furtar, e ainda por cima, agir sozinha, já que sua irmã mais nova, que ainda estudava lá, poderia tê-la ajudado. Mas Claire manteve sua versão, insistindo que agiu sozinha. Quando questionada sobre a irmã, ela apenas respondeu: "Fui eu." Ela já tinha ido embora. Só depois que a polícia descobriu a verdade. O professor Metasit tinha um histórico de assédio e relacionamentos abusivos com alunas, incluindo a própria Claire, quando ela ainda era estudante. Ele as manipulava, pedindo silêncio em troca de proteção. Na verdade, não foi Claire quem tinha um relacionamento secreto com o professor. Era outra aluna da mesma turma que mantinha uma ligação especialmente próxima com ele. Até que um dia aquela garota desapareceu da escola. Rumores entre os colegas diziam que ela estava grávida, e a instituição a forçou a se retirar assim que a notícia veio à tona. Com todas as evidências reunidas no ano passado, mesmo sem confissão, a polícia suspeitou que Claire já conhecia o caráter perverso do professor. Talvez até soubesse que ele estava assediando sua irmã mais nova, e, incapaz de suportar mais tanta raiva e dor, resolveu agir. Mas agora a verdade finalmente veio à luz. Foi a irmã mais nova de Claire quem, ao se defender, sem querer causou sua morte. E Claire, para protegê-la, assumiu a culpa por um crime que não cometeu. Você consegue me contar o que aconteceu quando sua irmã chegou? A policial encarregada de reabrir o caso de homicídio do ano passado fitava Kranich, a jovem de 17 anos, que desta vez parecia muito mais calma do que em seus interrogatórios anteriores. Não havia namorados por perto. Ele não tinha permissão para entrar na sala de interrogatórios. Apenas a adolescente e a delegada Crod estavam presentes. Claire me mandou ir para casa, respondeu Kranich, voz firme. Ela não disse o que faria. Só me disse para não falar nada. Que, se a polícia perguntasse, eu devia dizer que não sabia de nada. Que ela hesitou, ia assumir a culpa por mim. A voz dela engasgou no final da frase. Lágrimas surgiram enquanto ela era forçada a reviver o pior dia da sua vida. A delegada Crod recebeu um sinal discreto da assistente social presente no interrogatório, um protocolo para proteger o psicológico de menores. Era hora de ter cautela. Então os ferimentos no corpo da vítima, sua irmã os infligiu depois da morte para encobrir o crime? Eu acho que sim. A policial suspirou. Ninguém merece ser assassinado, por mais repugnante que fosse. Mas Metasit havia abusado de sua posição como professor, manipulando alunas com promessas e intimidação. Tudo escalou até que uma garota se tornou a culpada perante a sociedade, e uma irmã inocente fez o impossível para salvar o futuro da mais nova. Na verdade, o que você fez foi sem intenção de matar. O tribunal pode considerar legítima defesa, mas entendo que sua irmã não queria que você tivesse sua reputação manchada, perdesse seus estudos, seu futuro. Eu sei.
Natty respondeu em voz quase inaudível, baixando os olhos para as próprias mãos no colo, seus olhos tremendo visivelmente. Então, por que decidiu confessar à polícia agora? A delegada escolhia cada palavra com cuidado, tentando poupar a jovem. Por um ano inteiro, o caso havia sido encerrado assim que a acusada original fora levada para a prisão. Assim que a acusada foi enviada para cumprir sua pena, a polícia não tinha motivos para reabrir o caso, a menos que novas evidências surgissem para virar a situação de cabeça para baixo. Como está acontecendo agora. O interrogatório ficou em silêncio por um momento. A policial tentava prever qual seria a resposta da jovem. Depois de alguns segundos, Nate finalmente falou: "Eu guardei esse segredo por um ano, até não aguentar mais." Seus lábios se apertaram enquanto ela lutava para controlar a voz. "No começo eu vi aquelas cenas todas as noites, quando ele tentou me machucar, quando ele estava ferido numa poça de sangue. Claire me fez prometer que não contaria a ninguém, mas eu não consigo mais carregar isso sozinha. Minha mãe ainda acha que foi a Claire. Ela nunca mencionou, nunca a visitou na prisão. Esse ódio todo deveria ser direcionado a mim, não a ela. Claire deveria estar lá fora, vivendo sua vida. Não eu." Claire não gostaria de ouvir isso, pensou a policial, lembrando da expressão da detenta que ela costumava visitar. Todas as vezes que tentavam conversar, Claire recusava com um frio: "Não quero perder tempo." O que Claire faria se soubesse que a irmã pela qual sacrificou seu futuro já não conseguia mais suportar o peso dessa proteção? Nat balançou a cabeça, engolindo o choro. Não importava o resultado. Ela sabia que tomar a decisão de falar foi a coisa certa. Eu também não aguentava mais viver com esse pesadelo. A porta da sala de interrogatório se abriu completamente. A jovem estudante seguia atrás da policial responsável pelo caso, sem sequer conseguir erguer os olhos do chão. Naquele momento difícil, ela se perguntava: quem ficaria ao seu lado agora? Lá estava Joe, seu namorado, que a acompanhara desde o primeiro instante em que decidira confessar à polícia. Ele não se afastou nem um passo, fosse como namorado, fosse como aquele colega de cursinho que se tornara tão importante, seu apoio permanecia firme e constante. Mas não era só Joe quem ali estava. Sua mãe, com lágrimas escorrendo silenciosamente, apertava os lábios ao ver a filha caçula sendo conduzida pelos policiais. Vestia seu uniforme de supervisora de limpeza do shopping center perto de casa, certamente saíra correndo do trabalho ao saber da notícia. Suas mãos, marcadas pelo trabalho pesado desde a morte do marido, tremiam ao segurar os braços da filha com força, mostrando preocupação e afeto. A idosa rompeu em lágrimas silenciosas, sem proferir uma única palavra de repreensão à filha. Um peso apertava-lhe o peito ao compreender plenamente o que acontecera com suas duas filhas. A caçula, reduzida à impotência após sofrer experiências traumáticas, sequer ousara confidenciar à própria mãe. Enquanto a primogênita, aquela que tanto desprezara, revelara-se capaz do mais puro sacrifício, assumindo culpas, movida pela convicção de que seu próprio futuro valia menos que o da irmã mais nova. "Me perdoa, filha. Me perdoa." A mãe quase desabou no chão. Não fosse o abraço firme da filha caçula que a sustentou. As duas se envolveram em um choro profundo, enquanto os presentes testemunhavam a cena comovente. "Temos uma notícia de última hora. Acredito que todos ficarão tão surpresos quanto nós. Se você se lembra do caso do assassinato do professor de física dentro da escola no ano passado, onde a acusada, conhecida como Claire das 19 facadas, teria esfaqueado a vítima repetidamente, a delegacia de Wong Thong Lang emitiu um comunicado nesta manhã. Novas evidências surgiram e a verdadeira culpada acabou assumindo a responsabilidade pelo ocorrido." O locutor continuou seu relato, confirmando a veracidade das novas informações, enquanto imagens do rosto da vítima eram exibidas para refrescar a memória do público. Quase todos se lembravam bem, afinal, era um caso que chocara a cidade. A mulher havia se envolvido em uma briga que resultou em consequências sérias, deixando marcas de tensão e conflito. Mas a nova revelação era tão impactante que até mesmo o experiente apresentador de notícias teve dificuldade em manter a compostura. É com profunda tristeza que relata os fatos recém-descobertos pela polícia. O falecido professor Metazit Yutanawi se envolveu em situações inadequadas com algumas alunas. Pelos registros, pelo menos 10, e não parou por aí. Ele gravava essas situações de forma errada, tentando tirar vantagem delas. O repórter,
Um homem de aparência respeitável balançava a cabeça em incredulidade. Como jornalista, ele deveria manter a imparcialidade, mas era difícil conter a comoção. Com voz contida, continuou. Vamos chamar a verdadeira culpada de Ploy para preservar sua identidade. Ploy tem 17 anos, está no ensino médio e é a irmã mais nova de Claire. Ela confessou à polícia que, no dia do incidente, o professor tentou se impor, e durante a luta ele sofreu um acidente fatal. Depois disso, como todos sabem, Claire interferiu, reorganizou a cena, criou uma narrativa diferente e assumiu a culpa pelo ocorrido para proteger a irmã. Um infográfico apareceu na tela da TV, explicando de forma clara a relação entre as três pessoas envolvidas. Era trágico. Uma menor de idade, vítima de abuso por um professor, acabou se tornando, sem intenção, a assassina. O incidente deixou marcas profundas, destruindo seu futuro e seu mundo. Para protegê-la, seu rosto foi pixelado e um nome fictício foi usado, conforme as leis de proteção à infância. Vocês podem se surpreender ao saber que foi a própria Ploy quem se entregou à polícia, quase um ano após o crime. Isso levou à reabertura do caso e, é claro, à revisão da condenação de Claire. A polícia informou que, embora ela esteja isenta da acusação de homicídio, ainda enfrentará processos por ocultação de provas, obstrução da justiça e auxílio a criminoso. Claire não esperou o fim da reportagem. Levantou-se da sala de recreação, onde algumas detentas assistiam ao noticiário após o almoço, e saiu, indiferente aos olhares que agora a seguiam. A verdade estava exposta. Ela não era a assassina que todos acreditaram ser durante um ano inteiro. Mas, naquele momento, a mulher que assumira a culpa para proteger a irmã mais nova não percebeu os olhares de compaixão das outras presas. Afinal, quem poderia condená-la por um erro que nasceu do amor fraternal? Merda total. Aquele professor mereceu. Fez coisas ruins com tantas crianças. É isso aí. Um sujeito assim não merecia morrer rápido. Deviam ter colocado ele na ala de presos perigosos da cadeia. Os outros iriam cuidar bem dele. Se eu fosse a Claire, teria reagido com força. Enquanto Belle seguia sua amada em silêncio, ouviu os comentários das outras detentas. Elas não só entendiam a situação de Claire, como a defendiam. Apesar de parte da sociedade ainda criticar quem protege um criminoso, muitas, talvez a maioria, recusavam-se a julgar uma vítima que reagiu. Afinal, poucos sabem como agiriam no lugar dela. Não havia escolha certa. Claire fez o melhor que podia com as opções que tinha. Belle seguiu-a até o jardim externo da prisão, perto dos canteiros de hortaliças onde as duas costumavam cuidar juntas das mudas de rosas. Mas desta vez a mulher alta não estava ali para regar plantas. Só precisava de um lugar para acalmar os pensamentos. O segredo que tanto guardara agora estava exposto. Sua irmã mais nova escolhera a verdade, e tudo que Claire construíra para protegê-la desmoronara diante de seus olhos. Claire. Belle chamou em voz baixa, sondando. Não sabia se Claire queria companhia naquele momento, mas precisava que ela soubesse. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Antes... A voz de Claire falhou. Seus ombros tremiam levemente, ainda de costas, enquanto falava. Antes, eu achava que minha mãe e minha irmã conseguiriam viver normalmente sem mim. Minha mãe teria que trabalhar mais, já que eu não estaria lá para ajudar. E minha irmã? Eu sabia que ela tinha saído da escola antiga, mas ainda estaria estudando para o vestibular. Mas agora... Pela segunda vez, a mulher alta diante de Belle sucumbia às emoções que a inundavam. Belle deu um passo à frente, envolveu seus braços em torno daquela figura trêmula e a abraçou por trás. Sentiu o corpo de Claire estremecer, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, sem um único soluço. Agora, eu não sei se a Nat vai conseguir lidar com isso sozinha. Foi difícil até para mim. Por isso eu não queria que ela passasse por tudo isso. E a mamãe? Como ela vai se sentir? Antes, pelo menos ela ainda tinha Nat, mas... Mesmo no auge da sua dor, Claire ainda pensava nos outros antes de si mesma. Belle apertou o abraço, tentando confortá-la da única forma que sabia. Você fez o melhor que podia naquela situação. Sua irmã também deve ter pensado muito antes de confessar. Isso não é culpa de ninguém. Tenho certeza que a Nat não te culpa. Por favor, não se culpe. Eu sempre presumi que a Nat não conseguiria superar isso. Subestimei minha irmã esse tempo todo? Será que, sem querer, acabei pressionando-a? Eu sou. Claire continuou a falar entre lágrimas, seu coração apertado como se mãos invisíveis o esmagassem. O abraço de Belle era seu único lembrete de que não estava afundando sozinha naquela dor.
Se preocupar com sua irmã e sua mãe não é algo ruim. Você não fez nada errado. Mas agora precisamos respeitar a decisão da Nath. Aceitar o que está por vir. Acredite, um dia todos vocês vão superar isso. Você, sua irmã e sua mãe. Dal, você está melhor? Trouxe sopa de copinho e roubei uns ovos cozidos do refeitório. Come alguma coisa antes de tomar o remédio. Dewan voltou para o quarto que dividia com Dal há anos, desde que chegara à prisão. Elas se conheciam tão bem que nem precisavam de palavras. Até para aquilo que ficava enterrado no subconsciente, longe dos ouvidos alheios. Apesar da diferença de idade, quase 10 anos, e de histórias completamente diferentes, compartilhavam suas dores como se fossem irmãs. Nos últimos dias, Dal só dormia, exausta, sem febre, mas recusando comida, a ponto de Dewan ter que trazer algo escondido toda vez. Quando sugeriu chamar um médico ou ir ao hospital, Dal recusou. Não quero causar problemas. Mas até para sentar e comer, ela mal tinha força. Consegue? Vem aqui. A experiência de cuidar de doentes acamados ensinara Dewan como sustentar o corpo de alguém com segurança. Dal inicialmente recusara, não querendo parecer incapaz, mas ao sentir a cabeça girar, agarrou-se ao braço de Dewan para se sentar. Enquanto a senhora ficava de cama, perdeu o noticiário bombástico desta manhã, disse Dewan, tentando distraí-la enquanto preparava a sopa instantânea com água quente. O caso da Claire estourou. Descobriram que ela assumiu a culpa pela irmã. Aquele negócio das 19 facadas? Tudo mentira. Ela só encobriu o crime. A sério? Então a irmã foi a assassina? Nem por isso. O professor era um cabrão que se metia com crianças e ainda filmava para as humilhar. A irmã da Claire foi vítima. Ele morreu quando ela tentou resistir. A Claire não queria que a irmã perdesse o futuro. Por isso assumiu a culpa. Dewan contou todos os fatos que ouvira nas notícias sem omitir um único detalhe. Por mais que odiassem Claire, a verdade trágica fez com que o seu sentido de compaixão despertasse. Quanto ela não devia amar a irmã para fazer uma coisa dessas? Aparentemente, a família era pobre. Ela não acabou os estudos, teve de começar a trabalhar para ajudar a mãe a sustentar a irmã. Claire era a única esperança. Não queria que ela fosse presa. Dewan misturou a sopa no copo até ficar homogênea. Deitou uma colherada e, por hábito, começou a alimentar a doente, esquecendo-se por momentos que não estava a cuidar da avó paralítica. Dal não rejeitou o gesto, inclinando-se para comer. Mas então, um cheiro rançoso subiu às suas narinas, forçando-a a recuar. A tontura piorou, trazendo uma náusea avassaladora. Você me deu uma sopa estragada? Checou a validade? Loucura. Dewan negou na hora, mas ainda assim virou a embalagem para confirmar. Está dentro do prazo? Falta muito para vencer. Porém, Dal não estava fingindo. Além da náusea instantânea ao sentir o cheiro, ela tossiu violentamente, como se fosse vomitar. Dewan largou o copo de sopa e correu para pegar um saco plástico vazio, entregando-o às pressas à irmã mais velha da cela. Dal afastou o saco para expelir o conteúdo do estômago, enquanto Dewan passava a mão em suas costas, tentando ajudá-la a vomitar mais rápido. Vamos ao médico, Dal. Eu peço autorização. Não, não quero. Mal terminou a frase, o vômito irrompeu violentamente, quase a fazendo engasgar. Como não comera nada nos últimos 2 dias, só restava suco gástrico, ácido e ardente, queimando nariz e garganta de forma agonizante. Dewan pegou um frasco de óleo aromático e agitou-o perto do nariz de Dal, na esperança de aliviar o enjoo. Quem é que tá vomitando? Tá grávida ou o quê? Uma das detentas em outra cela irritou-se com o barulho dos vômitos ecoando pelos corredores. Como não sabia quem era, gritou sem pudor. Dal, por sua vez, estava fraca demais para reagir ou sequer responder. Mas aquele comentário fez Dal e Dewan trocarem um olhar significativo. Como Dewan não saberia? Durante todos aqueles anos, ela soube que a irmã mais velha tinha um caso secreto. Acreditava-se que Dal jamais engravidaria, não só por ter mais de 40 anos, mas também por causa do aborto que tivera com o ex-marido. Os médicos haviam avisado que isso dificultaria uma nova gravidez. Faz meses que sua menstruação não vem. Dal ficou pálida. Ultimamente, ela nem sequer prestava atenção se menstruava ou não, assumindo que estava entrando na menopausa. Além disso, nos últimos anos, tomava pílulas anticoncepcionais religiosamente, especialmente depois de fazer sexo com Vichai, seu amante e sócio em negócios ilegais. Tudo isso fez Dal acreditar que um acidente seria impossível. 2 meses, se eu não estiver errada. Ela engoliu em seco.
a náusea e a tontura agora misturadas com um frio na espinha. Antes que pudessem discutir mais, Didi apareceu na porta da cela com os olhos arregalados. Ela ouvira fragmentos da conversa. Dal, você tá grávida? Nas mãos, Didi segurava 2 garrafas d'água que a vice-líder do grupo pedira que ela buscasse. Por isso chegara atrasada, sem entender a situação. Mas ao conectar os pontos, o cansaço inexplicável de Dal nos últimos dias, a febre que não passava, os vômitos ouvidos por todo o corredor, só podia chegar a uma conclusão. Ainda não sabemos se é verdade, então não espalha. Dewan advertiu em voz baixa, olhando por cima do ombro de Didi para ver se alguém mais ouvia. Foi com o Vishai, né? Você sempre fica com ele. Além de usar você para cuidar dos negócios dele, agora o filho da puta ainda te engravidou? O filho dele já é adulto, devia saber melhor. Didi deixou as garrafas d'água na mesa e se ajoelhou ao lado da cama, exigindo saber quem assumiria a responsabilidade pela gravidez de Dal. Era óbvio que só podia ser um dos poucos homens ali. O diretor da prisão ou o filho dele, que recentemente começara a trabalhar no local. Além disso, Dal nunca se envolvera com ninguém. O tio Singh já morreu, então só sobrou o Vichai. Eu disse que ainda não tenho certeza se estou grávida. Por que você está pressionando tanto? A voz da meia-irmã mais nova, pouco mais de 20 anos, baixou de tom claramente. Didi sentiu um aperto no coração. Sempre que ela tentava falar ou dar algum conselho às 2 colegas mais velhas, elas simplesmente ignoravam ou a repreendiam, como se discordassem de tudo que ela dizia. Será que era porque ela ainda era muito jovem para que suas palavras tivessem peso? Ou será que, no fundo, ninguém realmente se importava com ela desde o início? Deixa-me confirmar primeiro se é verdade. Depois a gente pensa no que fazer. Se for mesmo, você devia contar para aquele Vichai. No mínimo, é filho dele. Ele tem que assumir a responsabilidade. Dal não sabia o que fazer. No início, o relacionamento dela com o diretor da prisão era puramente uma questão de interesses comerciais. Mas com o tempo, quando homem e mulher passam a se aproximar, certas coisas acabam surgindo entre eles. Os dois começaram um caso às escondidas, mesmo sabendo que Vishai já tinha família, uma esposa e um filho. Mesmo assim, ela aceitou ser a segunda mulher, permitindo que ele a procurasse de vez em quando, entre seus deveres no presídio. Claro que, se a gravidez dela fosse descoberta, e, cedo ou tarde, a barriga iria crescer até ficar óbvia para todos, o negócio ilegal que mantinham não ficaria em segredo por muito tempo. Para uma detenta como ela, as consequências poderiam ser brutais. Enquanto um funcionário público de alto escalão como Vishai provavelmente só seria transferido para outra unidade, ela teria muito mais a perder. Sem contar a outra vida que, se viesse ao mundo, estaria condenada a crescer num ambiente carcerário opressivo, com uma mãe que é presa marcada e um pai que, muito provavelmente, não assumiria a responsabilidade nem a sustentaria no futuro. Se a criança nascesse em condições tão precárias, sem saúde, sem recursos, sem um lar digno, Dal já tinha decidido que era melhor impedir que ela viesse ao mundo. Se eu estiver mesmo grávida, vou tirar a criança. Você não pode, Dal. Um aborto é perigoso. Deixa-me falar com o Vichai, pelo menos. Se for feito logo, a criança ainda nem é um ser formado. Não é perigoso. De qualquer jeito, vou tirar. Dal manteve sua decisão, sem esperar a ajuda de ninguém. Especialmente do Vichai, com quem nem valia a pena discutir. Até para controlar o próprio filho, que vivia se intrometendo onde não devia, fiscalizando mercadorias ilegais quase diariamente e gerenciando até os menores detalhes dos produtos trazidos para venda, Vichai nunca agiu. Ele deixava o filho fazer o que quisesse, forçando Dal a se esconder para não ser descoberta. A gente pode criar a criança juntas, Dal. É só uma criança. Não é só uma criança. É uma vida. Didi. Criar uma criança não é como brincar de boneca, pegando e colocando no colo quando der vontade. E o leite? As fraldas? E quando ficar doente? Como vamos pagar os estudos quando crescer? Você acha justo deixá-la crescer? Numa prisão dessas, que futuro ela teria? Já parou para pensar? É fácil falar quando não é seu filho. Dal gritou, sem se importar se alguém pudesse ouvir. Ela já não aguentava mais a teimosia de Didi, que insistia em achar que estava fazendo certo, mas sem pensar nas consequências. Didi ficou com uma expressão como se tivesse levado uma paulada na cara. Era a primeira vez que uma das irmãs mais velhas gritava com ela. Antes, elas só se uniam para atacar os outros, descontando ódio sem motivo em quem não merecia.
Dewan, que havia ficado em silêncio até então, levantou a mão e acariciou o braço de Dal, tentando acalmá-la. Ninguém defendeu Didi. A mais jovem do grupo se levantou de repente, virou as costas e saiu da sala sem sequer olhar para trás. Durante todo esse tempo, ela tinha se esforçado para se aproximar das irmãs mais velhas, ajudando em situações que iam muito além do normal. Mas aos olhos delas, ela era como a vilã de novela que Dal sempre criticava, sempre provocando, atacando os outros, até partindo para a violência. Didi sempre começava as brigas, só porque queria se sentir incluída, esperando que as irmãs protegessem sua cabeça dura. Mesmo sabendo no fundo do coração que ela era só uma intrusa, com décadas a menos que as irmãs mais velhas. Sempre que elas tinham algo para discutir, faziam isso apenas entre elas duas, nunca a incluíam. O som de passos aproximando-se da cela fez o coração de Didi bater mais forte por um instante. Ela pensou que Dewan tivesse vindo atrás dela para se reconciliar. Mas não. Era Cale, a nova colega de cela, que se mudara para lá depois de fugir de outro grupo. Didi virou o rosto, sem nenhuma vontade de conversar com aquela cobra venenosa que traía as próprias amigas. Qualquer dia desses, ela poderia cravar seus dentes de veneno nela. Ultimamente, eu tenho reparado que a Dal e a Dewa não te contam nada. É igual quando a Bel escondia coisas de mim. Além disso, elas fazem tudo pelas tuas costas. Até os teus bons sentimentos elas jogam fora. Cale disse essas palavras com um tom de voz suave, fingindo compreensão profunda. Ela se sentou no espaço vazio do colchão e continuou. Nós duas somos iguais, sabias? Eu sei que tu odeias ser deixada de fora. Eu também. Nesta visita ao presídio feminino, a Tenente Crod percebeu que o clima entre ela e a detenta de longa data, Claire, havia melhorado significativamente. Claire não demonstrava mais a postura hostil de antes. Não havia insultos, provocações ou tentativas de evitá-la. Talvez porque seu caso tivesse sido reaberto, com novas evidências e a confissão da verdadeira culpada. Agora, ela não tinha mais motivos para continuar negando tudo. Como você está? A mesma coisa. Claire respondeu com voz monótona, sem demonstrar emoção. Se fosse para ser sincera, se não fosse por Belle, que agora dividia com ela o fardo que antes carregava sozinha, Claire provavelmente estaria muito pior. Não precisa se preocupar com sua irmãzinha. Mas dizer para não se preocupar é inútil. Você vai se preocupar de qualquer jeito. Um pequeno canto da sua mente insistia em revirar memórias dolorosas, questionando. Se minha irmã tivesse conhecido pessoas decentes desde o início, será que nossas vidas teriam acabado assim? Por mais positivo que a tenente tentasse ser, as experiências horríveis que Nat passava a fizeram Claire sentir um frio na espinha. Mas no fundo, ela sabia. Se a irmã conseguiu abrir o coração para alguém tão pouco tempo depois de sofrer tanto, era porque ela mesma havia escolhido. Claire repetiu mentalmente o que Belle sempre dizia. Deixe-a aprender, seja com coisas boas ou ruins. Ah, e alguém mandou isso para você. Não teve coragem de entregar pessoalmente. A tenente tirou 3 marmitas compactas de uma sacola de pano, deixando Claire confusa. Quando a tenente colocou as marmitas em fila sobre a mesa, Claire franziu ligeiramente as sobrancelhas, intrigada. Esticou a mão para puxá-las para perto e, com as pontas dos dedos, levantou as tampas para ver o conteúdo. A primeira caixa continha porco frito com alho, um prato que poderia durar semanas. Na segunda, 3 pedaços generosos de peixe salgado crocante. E na última, seu prato favorito, asinhas de frango fritas com molho de peixe. O aroma familiar fez Claire sentir lágrimas queimando seus olhos sem aviso. Ela lembrou do som do óleo borbulhando quando as asinhas marinadas eram mergulhadas na frigideira. Quanto tempo havia desde que ela voltara para casa e perguntara à mãe: O que tem para o jantar hoje? Pode guardar para você ou dividir com as amigas. Vou trazer mais vezes, disse a tenente. Não precisa. Claire apertou os lábios, inspirando fundo para conter as lágrimas. Quis esfregar os olhos com as mangas, mas resistiu para não parecer vulnerável na frente da policial. Quero dizer, não aceite isso dela. Diga para minha mãe vir ela mesma. Vou falar com sua mãe. Era um sinal positivo para a família. Uma estranha como a Tenente Crod, atuando como intermediária, talvez não entendesse completamente o que havia acontecido entre mãe e filha no passado. Não era exatamente ódio, mas o orgulho havia criado um muro alto demais para um confronto direto. Então, a mãe tentava compensar com comida.
como tantas outras que no fundo sentiam-se culpadas, mas em vez de pedir perdão, chamavam os filhos para comer. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Se não souber, tudo bem. Agora que a situação havia se acalmado e Claire parecia mais receptiva e menos defensiva, a tenente aproveitou para fazer sua pergunta. Ela observou atentamente, avaliando se Claire estava disposta a conversar, antes de continuar. Ouvi dizer que a Belle, sua namorada, foi presa por tráfico de drogas, certo? Claire não questionou como a tenente sabia com quem ela estava se envolvendo. Provavelmente, como da última vez, as notícias se espalharam rapidamente dentro da prisão, como se alguém estivesse sempre de olho. A mulher alta apenas acenou com a cabeça, confirmando. Eu só descobri recentemente que a Belle foi uma das pessoas presas na operação policial num clube noturno há quase 2 meses. Lá só tinha filhos de políticos, celebridades, gente rica. Você sabia que o ex-namorado dela é filho de um político? A segunda pergunta soou como um teste. Será que Belle tinha contado a Claire sobre seu ex, que antes até mandou advogados para ajudá-la no caso? Mas no fim, ela ainda acabou condenada, enquanto o tal ex, filho de político, saiu ileso, sem nenhuma acusação? Agora eu tenho indícios de que ele pode estar envolvido no tráfico de drogas com amigos, mas ainda não consegui avançar muito na investigação. A tenente parecia frustrada, como se estivesse desabafando sobre as dificuldades do seu trabalho. Naquela noite, a operação no clube era para pegá-lo em flagrante, mas ele escapou. Quem acabou preso foram outros. Mas é assim mesmo. Gente como ele tem mil maneiras de escapar, mais escorregadios que enguias. Se não colocam a culpa em outros, usam dinheiro para comprar o silêncio dos oficiais. Ela claramente estava despejando sua frustração com um sistema onde a cada passo enfrentava obstáculos, seja a sabotagem de colegas, seja figuras poderosas bloqueando seu caminho. Normal, né? Cadeia é só para prender pobre. Claire finalmente soltou um comentário, incapaz de ignorar a ironia amarga. Ela pensou consigo mesma. Se eu tivesse dinheiro suficiente para pagar um bom advogado, alguém que transformasse erros em acertos, crimes graves em delitos menores, minha vida seria tão fácil que nem precisaria temer a lei. Pergunte à sua namorada, por favor. Se ela souber de algo sobre o filho do político, que me conte. Vou ver se pergunto. E você não está negando que ela é sua namorada, hein? Nossa, que fofa. Que confusão. Se a pergunta não tem a ver com o caso, não vou responder. Apesar da resposta que beirava uma repreensão, a tenente soltou uma risada satisfeita. Era a primeira vez que Claire se abria minimamente para conversar. Parecia que alguém finalmente havia lhe dado uma dose de socialização. Talvez Belle, que claramente não era qualquer uma, já que conseguira amansar Claire tão bem.